Boa noite a todos. Meu nome é Clara. Vou contar para vocês um dos maiores pesadelos que tive no hospital onde eu trabalhava. Era uma noite típica no turno da madrugada. Eu trabalhava como enfermeira em um hospital antigo, conhecido por suas histórias de fantasmas. Estava na metade do meu turno quando tudo começou. Minha noite começou como qualquer outra, fazendo rondas pelos corredores mal iluminados, verificando pacientes e garantindo que todos estivessem bem. Mas naquela noite, o hospital parecia mais frio e silencioso do que o normal. Havia algo no ar, uma sensação de inquietação que eu não conseguia entender. Por volta das 3 da manhã, o alarme de emergência de um dos quartos vazios começou a tocar. O quarto 130 estava vazio há semanas desde que um paciente morreu lá. Eu desliguei o alarme da estação de enfermagem, mas ele continuou a tocar. Decidi verificar pessoalmente. Quando entrei no quarto, senti um frio cortante, apesar do calor do verão do lado de fora. As janelas estavam fechadas e não havia nenhuma corrente de ar. Enquanto eu estava lá, ouvi um som de arranhão na janela. Minha respiração ficou presa na garganta, enquanto eu me aproximava lentamente. Quando finalmente abri a janela, uma brisa gelada passou por mim e o som parou. A sensação de que algo invisível havia passado por mim me deixou arrepiada. Voltei rapidamente para minha estação de enfermagem, tentando esquecer o que havia acontecido. Mas a noite estava apenas começando. Por volta das 4 da manhã, uma paciente idosa começou a gritar desesperadamente. Corri para o quarto dela e a encontrei no chão, tremendo de medo. Ela dizia que um homem com um jaleco estava parado ao lado da cama dela, olhando fixamente e falando palavrões e pedindo para ela se jogar da janela. Eu procurei pelo quarto, mas não havia ninguém lá. Ela insistiu que o homem estava lá e eu não conseguia acalmá-la. Tive que dar um sedativo, pois ela estava começando a se debater na cama e machucando. Não era a primeira vez que ouvíamos histórias de um homem de jaleco vagando pelo hospital. Outros pacientes já haviam mencionado um homem que desaparecia quando alguém se aproximava. Algumas semanas antes, uma enfermeira contou que um paciente lhe disse que estava sendo visitado por uma jovem enfermeira de vestido branco, mesmo que nenhuma das nossas uniformes fosse dessa cor. Esses encontros eram comuns, mas cada vez que acontecia, a sensação de medo era a mesma. O hospital tinha um histórico de mortes trágicas, e muitos acreditavam que os espíritos dos falecidos ainda vagavam pelos corredores. Naquela mesma madrugada, quando estava terminando meu turno, fui ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, ouvi uma voz sussurrar: "Você vai morrer." Olhei em volta assustada, mas estava sozinha. A voz parecia familiar, mas não consegui identificar de onde vinha. Saí do banheiro correndo, sentindo que algo me observava. O tempo passou lentamente naquela madrugada e eu só queria ir para minha casa. As sombras nos corredores pareciam ganhar vida, retorcendo-se de maneiras impossíveis. Fui chamada para o quarto de um paciente em estado crítico. Ele estava agitado, seus olhos arregalados de terror. Ele sussurrava sobre uma mulher de branco que ficava ao pé de sua cama, observando-o com olhos vazios. Eu tentei acalmá-lo, mas ele estava convencido de que ela estava lá para levá-lo. Enquanto verificava seus sinais vitais, senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação de ser observada. Olhei para cima e por um momento juro que vi uma figura pálida no canto do quarto. Pisquei e ela se foi. O paciente começou a se acalmar, mas seu olhar permaneceu fixo no canto vazio. Voltei para a estação de enfermagem, tentando esquecer o que havia visto. Decidi me distrair verificando os relatórios de pacientes. Foi então que encontrei algo perturbador. Vários pacientes mencionaram uma enfermeira e um homem de jaleco branco que os visitava à noite. As descrições eram assustadoramente constantes. Uma colega enfermeira entrou na sala, pálida como um fantasma. Ela havia acabado de ter uma experiência semelhante. Um paciente a havia chamado.
desesperado, dizendo que uma mulher de branco estava ao lado de sua cama, sussurrando coisas como xingamentos e morte. Minha colega estava visivelmente abalada, e nós duas começamos a perceber que algo estava muito errado naquela noite. O relógio marcava 5 da manhã quando decidimos fazer uma ronda juntas. O hospital estava inquietantemente silencioso. Enquanto caminhávamos pelos corredores, ouvíamos sons estranhos, sussurros, passos suaves, portas rangendo. Chegamos ao quarto 130 novamente. A porta estava entreaberta e uma luz fraca brilhava lá dentro. Entramos juntas e o ar estava gelado. No centro do quarto vimos duas figuras sinistras, uma mulher e um homem com vestes brancas parados ali, imóveis. Nossos corações pararam. A figura lentamente se virou para nós, revelando um rosto sem traços, apenas uma sombra vaga. Sentimos um frio penetrante, uma presença maligna. Corremos para fora do quarto, nossos corações batendo freneticamente. Trancamos a porta atrás de nós, mas o sentimento de pavor permaneceu. Não sabíamos o que eram aquelas figuras, mas sabíamos que não era deste mundo. Contamos aos colegas do turno da manhã sobre o que havia acontecido, mas muitos não acreditaram. Alguns, no entanto, tinham seus próprios contos de horror para compartilhar. Nos dias que se seguiram, o quarto 130 foi fechado. Ninguém queria entrar lá. Os alarmes pararam de tocar, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. O hospital continuou a funcionar, mas para mim nunca mais foi o mesmo. Aquelas noites de terror me marcaram para sempre, lembrando-me de que há coisas além da nossa compreensão, coisas que nos observam das sombras, esperando. Essas experiências me marcaram profundamente. O hospital, com suas paredes antigas e histórias de horror, deixou uma impressão duradoura em mim. Eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer o que vi e senti naquela noite. A única certeza que tenho é que alguns espíritos nunca descansam. Me chamo Helena, moro no interior de São Paulo. O relato que vou contar para vocês é real e aconteceu comigo. Trabalhei como enfermeira no Hospital São Francisco por muitos anos. As noites eram longas e silenciosas. Me chamo pelo som ocasional de monitores cardíacos e sussurros das enfermeiras de plantão. Mas uma noite tudo mudou, e essa lembrança nunca me deixou. Era uma quarta-feira chuvosa. O hospital estava mais quieto do que o normal. A maioria dos pacientes já estava dormindo e eu estava organizando os prontuários na sala de enfermagem. Foi quando recebi um chamado no andar da ala de psiquiatria, o setor mais isolado do hospital. A paciente, uma jovem chamada Maria, estava agitada e precisando de sedação. Ao entrar no andar, o ar estava estranho, denso. As luzes piscavam e uma sensação de frio correu pela minha espinha. A porta do quarto de Maria estava entreaberta. Eu a empurrei e entrei, encontrando-a de costas para mim, encarando a janela. A lua cheia iluminava seu rosto pálido, refletido no vidro. Maria, chamei suavemente, mas ela não respondeu. Quando dei mais um passo, ela se virou rapidamente com um sorriso perturbador que não combinava com seu olhar vazio. Suas mãos estavam cobertas de sangue e vi que ela havia arrancado todas as unhas. Antes que eu pudesse reagir, Maria começou a rir. Um som agudo e estridente que ecoou pelo quarto. Tentei alcançá-la para aplicar a sedação, mas ela se esquivou com uma rapidez assustadora. Foi então que ela começou a falar, mas não era sua voz. Era um som profundo e sinistro, como se algo estivesse falando através dela. Ele está aqui, disse olhando diretamente para mim. Ele quer você. De repente senti um aperto no peito e a sala começou a girar. Tentei sair, mas a porta se fechou sozinha, trancando-me lá dentro. Maria avançou em minha direção, suas mãos ensanguentadas estendidas. Em pânico, recuei até a parede. Luzes piscavam e a temperatura parecia cair ainda mais. Então, tudo ficou em silêncio. Maria estava parada no meio do quarto, olhando fixamente para mim. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, as luzes apagaram completamente. Eu estava imersa na escuridão. Podia ouvir minha respiração pesada e rápida.
Tentei ligar a lanterna do meu celular, mas estava sem bateria. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A voz de Maria, ou o que quer que estivesse dentro dela, ecoou novamente. Você nunca sairá daqui. Meu coração batia forte e comecei a rezar silenciosamente. Em meio à escuridão, vi uma sombra movendo-se pelo quarto. Uma figura alta e magra, com olhos vermelhos brilhando. Ela se aproximou lentamente e eu fiquei paralisada de medo. Finalmente a luz voltou, mas Maria não estava mais lá. O quarto estava vazio, exceto por marcas de sangue nas paredes. A porta estava aberta e eu saí correndo pelo corredor, minha mente em um turbilhão. Ninguém acreditou em mim quando contei o que aconteceu. Disseram que Maria havia sido transferida naquela manhã para outra ala. Mas eu sabia o que vi. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Sinto uma presença constante, uma sombra que me persegue. Os pesadelos são frequentes e sempre vejo os olhos vermelhos me observando. O Hospital São Francisco nunca mais foi o mesmo para mim. E eu saí de lá pouco tempo depois. Mas onde quer que eu vá, sinto que não estou sozinha. Algo veio comigo naquela noite, e temo que nunca vou me livrar disso. Meses depois recebi uma carta estranha. Era de um antigo colega de trabalho, Dr. Pedro, que ainda trabalhava no São Francisco. Ele parecia agitado e falava sobre eventos estranhos que começaram a acontecer depois que saí. Pacientes relatando visões de uma mulher pálida, com as mãos sangrando, sussurros nas paredes e uma sensação de frio que invadia os corredores do andar de psiquiatria. Pedro descreveu uma noite em particular, quando ele foi chamado para atender um paciente que estava gritando incontrolavelmente. Quando chegou ao quarto, encontrou o homem tremendo e apontando para o canto escuro do quarto, onde, segundo ele, havia uma figura com olhos vermelhos observando-o. Pedro disse que o ar estava tão gelado que sua respiração se transformava em névoa, e então a figura desapareceu. Intrigada e assustada, decidi voltar ao hospital. Precisava entender o que estava acontecendo. Ao chegar, fui recebida por olhares desconfiados e murmúrios. O clima estava pesado e os corredores pareciam mais escuros do que eu lembrava. Encontrei Pedro na sala de descanso dos médicos e ele parecia pálido e cansado. Ele me contou que desde minha saída, o andar de psiquiatria se tornou um lugar de medo e mistério. Pedro e eu decidimos investigar juntos. Fomos até o arquivo do hospital, procurando registros antigos sobre Maria. Descobrimos que ela tinha sido internada após um incidente traumático envolvendo um ritual oculto realizado por um grupo misterioso. As notas indicavam que Maria havia sido a única sobrevivente, mas estava profundamente traumatizada e mentalmente instável desde então. Havia relatos de que ela falava com vozes invisíveis e mencionava uma entidade chamada o Observador. Com essas novas informações, voltamos ao andar de psiquiatria. Era tarde da noite e o hospital estava silencioso. Caminhamos pelos corredores escuros, sentindo o ar frio ao nosso redor. Quando nos aproximamos do quarto onde Maria estava internada, a sensação de medo cresceu. A porta estava trancada, mas Pedro conseguiu destrancá-la com uma chave mestra. Entramos no quarto e imediatamente senti uma presença. O ar estava gelado e as luzes começaram a piscar. Maria estava lá, ou o que restava dela. Sua figura era uma sombra pálida e seus olhos estavam fixos em nós. "Vocês não deveriam estar aqui." Uma voz grossa ecoou pelo quarto. "Ele está com vocês agora." Antes que pudéssemos reagir, as luzes se apagaram novamente. Ouvi os gritos de Pedro e senti uma mão gelada agarrar meu braço. Tentei lutar, mas minha visão escureceu e perdi a consciência. Quando acordei, estava no corredor, sozinha. Pedro havia desaparecido e as luzes estavam acesas novamente. Levantei-me com dificuldade, sentindo um frio profundo no meu corpo. Corri para a sala de segurança, mas as gravações da noite estavam corrompidas. Ninguém acreditou em mim novamente e Pedro foi declarado desaparecido.
Saí do hospital naquele dia, prometendo nunca mais voltar. Mas a sensação de ser observada nunca me deixou. A sombra do observador ainda está comigo e temo que nunca vou me livrar dele. Agora, cada vez que olho no espelho, vejo aqueles olhos vermelhos brilhando de volta para mim. E sei que ele está esperando o momento certo para me levar, assim como levou Maria e Pedro. Desde então, minha vida tem sido uma luta constante para manter a sanidade. As noites são atormentadas por pesadelos e a sensação de ser observada é constante. Consultas com terapeutas e médicos não ajudaram. Todos insistem que é apenas trauma, mas eu sei a verdade. A presença maligna que encontrei naquela noite está comigo e temo que não há fuga. Já procurei diversas religiões, rituais de purificação, de tudo, mas nada até agora funcionou. Sinto que vou ficar louca. Cada dia que passa sinto mais medo e os pesadelos não terminam. Espero que algum dia possa encontrar paz novamente. Minha história começa em uma noite fria e silenciosa no Hospital Santa Rosa, onde eu trabalho como enfermeira. Meu nome é Juliana, e o que estou prestes a contar vai além do que qualquer mente racional pode conceber. Naquela noite, fui escalada para o turno da madrugada na ala de oncologia, onde muitos pacientes lutam silenciosamente contra suas doenças. O corredor estava mergulhado em uma penumbra inquietante, iluminado apenas por luzes fluorescentes intermitentes que lançavam sombras sinistras nas paredes descascadas. Enquanto caminhava pelo corredor, senti uma presença estranha, como se alguém me observasse. Meu primeiro chamado foi para o quarto 304. A paciente, Dona Maria, estava inconsciente há dias. Seu corpo frágil era uma sombra do que um dia fora. Ao entrar no quarto, uma brisa gélida percorreu minha espinha. Eu verifiquei seus sinais vitais e, para minha surpresa, sua mão agarrou meu pulso com uma força surpreendente. Seus olhos se abriram de repente, fitando-me com um olhar vidrado. "Não deixe que eles me levem", ela sussurrou antes de cair novamente na inconsciência. Eu estava petrificada. Depois desse evento, decidi tomar um café para tentar acalmar meus nervos. Na sala de descanso, encontrei minha colega, Luísa, que parecia estar tão tensa quanto eu. Conversamos brevemente e ela me contou sobre um túnel que ligava o hospital ao IML. Disse que havia rumores de que o túnel era assombrado, mas eu não acreditava nessas superstições. Mais tarde, recebi uma chamada urgente. Um paciente na ala de acidentes estava tendo um ataque. Quando cheguei lá, encontrei o Sr. Paulo, um homem que tinha uma fobia intensa de morrer. Seus olhos estavam arregalados e ele gritava: "Não me deixe morrer!" Enquanto tentávamos acalmá-lo, ele de repente começou a flutuar acima da cama, rindo com uma voz que não era dele. Seus olhos ficaram negros como a noite e um frio mortal invadiu a sala. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ele caiu na cama e seu monitor cardíaco apitou um sinal contínuo. Paulo estava morto. Eu fiquei em choque. Como que ele estava flutuando na cama? Como isso é possível? Ainda abalada, fui designada para acompanhar o corpo até o necrotério através do túnel que Luísa mencionara. O túnel era um lugar úmido e sombrio, com a tinta das paredes descascando e um cheiro de mofo e esgoto no ar. Enquanto empurrava a maca, ouvi uma respiração pesada e lenta, como se alguém estivesse logo atrás de mim. A cada passo, meu coração batia mais forte, mas continuei, determinada a chegar ao destino. De repente, vi uma figura feminina à frente. Era Luísa, ou pelo menos parecia ser. Ela se ofereceu para me acompanhar. A presença dela trouxe um alívio temporário, mas algo na sua postura e no jeito que ela me olhava me deixava desconfortável. Quando chegamos ao necrotério, ela se despediu e voltou pelo túnel. Entreguei o corpo ao legista, um homem velho que parecia conhecer todos os segredos daquele lugar. O legista, Sr. Antunes, me observava com olhos que pareciam ver além do presente, como se soubesse exatamente o que eu havia vivenciado. Sua expressão era grave enquanto registrava a entrada do corpo de Paulo. "Esse lugar tem histórias que você nem imagina, Juliana", ele disse em um tom baixo, quase como um sussurro. Eu não respondi, apenas dei um breve aceno de cabeça antes de me virar para sair.
O túnel de volta ao hospital parecia ainda mais opressor. A luz fraca e os ecos dos meus passos criavam um cenário de pesadelo, mas eu estava determinada a voltar e encerrar meu turno. Quando cheguei novamente ao corredor da ala de oncologia, tudo parecia estar em ordem, exceto pela sensação persistente de que algo estava muito errado. Eu estava prestes a entrar na sala de descanso quando ouvi um som estranho vindo do quarto 304. Hesitante, mas guiada pelo meu dever, voltei ao quarto de Dona Maria. Ela estava acordada, o olhar perdido em algo que eu não conseguia ver. Dona Maria? Chamei suavemente, me aproximando da cama. Seus olhos lentamente focaram em mim, e pela primeira vez vi um lampejo de reconhecimento. Eles não vão me levar, ela repetiu, mais firme desta vez. Eu vi você, Juliana. Você tem o poder de impedir. Antes que eu pudesse perguntar do que ela estava falando, as luzes do quarto piscaram violentamente e um frio intenso encheu o ar. Senti um arrepio na espinha, mas me forcei a manter a calma. O que está acontecendo, Dona Maria? Quem são eles? Perguntei, tentando manter a voz estável. Os espíritos inquietos, ela murmurou. Aqueles que não aceitaram a morte. Eles estão presos entre os mundos, e eles sabem que você pode vê-los. Minha mente estava uma confusão de pensamentos. Espíritos? Poderes? Isso parecia algo saído de um filme de terror. No entanto, tudo o que eu havia testemunhado naquela noite me dizia que era real. Como posso ajudar? Perguntei, me sentindo estranhamente compelida a resolver o mistério. Você precisa acalmar suas almas, Juliana, ajudá-los a encontrar a paz. Ela respondeu, fechando os olhos, exausta pela conversa. Com essas palavras ecoando na minha mente, deixei o quarto de Dona Maria e voltei à sala de descanso. Luísa estava lá, mas algo em seu comportamento parecia diferente. Ela olhou para mim com uma expressão séria. Juliana, precisamos conversar, ela disse, sua voz carregada de urgência. Eu me sentei ao seu lado e ela começou a explicar. Eu também vejo as coisas, sinto as presenças. Desde que comecei a trabalhar aqui, tenho tentado entender como ajudá-los. O túnel, o hospital, estão todos conectados por uma energia que mantém esses espíritos presos, mas juntos talvez possamos libertá-los. Luísa e eu passamos o restante da noite discutindo planos e teorias. Ela sugeriu um ritual simples, algo para apaziguar os espíritos. À medida que a noite avançava, começamos a nos preparar para tentar ajudar as almas presas. No início da manhã, com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas do hospital, Luísa e eu nos dirigimos ao túnel. Levamos velas, incenso e uma oração antiga escrita em um papel que Luísa havia aprendido com sua avó. Começamos as orações. Gritos e vozes de lamentação ecoaram pelo túnel. Sentimentos quase que o chão tremer. Luísa e eu já estávamos há mais de 20 minutos recitando aquela oração até que os gritos cessaram. Exaustas, mas aliviadas, Luísa e eu nos abraçamos. Sentimos que de alguma forma havíamos feito a diferença. A partir daquele dia, o Hospital Santa Rosa nunca mais foi o mesmo. Os corredores pareciam menos sombrios, os pacientes mais tranquilos. E eu, Juliana, sabia que meu trabalho como enfermeira agora incluía uma missão maior: ajudar aqueles que estavam presos entre este mundo e o próximo a encontrar a paz que tanto mereciam. Eu me chamo Antônia e sou enfermeira há 10 anos. Recentemente recebi uma proposta de trabalho num hospital que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Hospital Samaritano. Era um lugar afastado da cidade, situado numa região montanhosa, cercado por uma floresta densa. Aceitei a proposta sem pensar 2 vezes. Estava animada para começar uma nova fase da minha carreira. Cheguei ao hospital no início da noite. A estrutura do prédio era antiga, com paredes desgastadas e janelas sujas. Estranhei a falta de movimento, mas supus que, por ser um hospital pequeno e em local remoto, não haveria muita agitação. Fui recebida por um médico que se apresentou como Dr. Roberto. Ele me conduziu até a ala de internação, onde conheci alguns pacientes e a equipe de enfermagem. Na primeira noite, notei um clima estranho. Os corredores estavam quase sempre vazios, e os poucos funcionários que encontrei pareciam distantes, quase fantasmagóricos. Um dos pacientes, Dona Marta, uma senhora idosa, me olhou fixamente e murmurou algo que eu não conseguia entender. Quando perguntei o que ela tinha dito, ela apenas sorriu de forma enigmática. Meu turno acabou às 3 da manhã. Voltei para casa com uma sensação de desconforto, mas me convenci de que era
era apenas o cansaço e a adaptação ao novo ambiente. No segundo dia, ao retornar ao hospital, percebi algo assustador. O prédio parecia abandonado, coberto de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse pisado lá há anos. Meu coração disparou. Onde estavam todos? Chamei por Dr. Roberto, mas não houve resposta. Os quartos que na noite anterior estavam ocupados, agora estavam vazios, as camas cobertas por lençóis amarelados que pareciam não ter sido mexidos há décadas. O pânico começou a tomar conta de mim. Ouvi passos atrás de mim e virei rapidamente, mas não vi ninguém. Corri pelos corredores, meu coração batendo acelerado, tentando achar alguém. Corri mais um pouco pelos corredores quando uma porta se abriu sozinha. Lá dentro, vi figuras nebulosas de pessoas que pareciam estar sofrendo, como se estivessem revivendo seus últimos momentos. Uma enfermeira passou por mim, mas ela não parecia viva. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida e fria. Saí correndo do hospital, tropeçando nos próprios pés. Cheguei em casa em estado de choque. Passei a noite em claro, revivendo aquelas imagens assustadoras na minha mente. No dia seguinte, decidi pesquisar sobre o Hospital Santa Maria. O que encontrei me deixou sem fôlego. Descobri que, há muitos anos, um médico chamado Dr. Miguel ficou louco e começou a matar os pacientes um por um. Ele acreditava que estava salvando suas almas. O hospital fechou após um massacre sangrento, onde todos os pacientes e a equipe foram brutalmente assassinados. Desde então, o local havia sido abandonado e se tornara conhecido como um hospital fantasma, assombrado pelas almas dos que morreram ali. Percebi que os pacientes e a equipe que eu tinha visto na minha primeira noite eram espíritos presos naquele hospital, revivendo eternamente o horror de suas mortes. Desde então, nunca mais consegui dormir em paz. As imagens daquele lugar assombram meus sonhos, e a sensação de ser observada nunca me deixa. Hoje evito qualquer menção ao Hospital Santa Maria. Tentei avisar outras pessoas sobre o perigo, mas ninguém acredita. Apenas espero que minha história sirva de aviso. Algumas coisas são melhor deixadas no passado, e certos lugares melhor não revisitados.